Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal da Escola Teológica João Calvino. Estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre seitas e heresias, tá? Então, estamos hoje na terceira aula sobre o assunto de seitas e heresias. Nessa terceira aula, nós vamos continuar falando sobre as testemunhas de Jeová e iremos prosseguir ainda falando sobre a questão da doutrina da Trindade. Tá? Então, a nossa pretensão hoje é demonstrar a doutrina da Trindade por meio de alguns textos no Antigo Testamento, né? E sua relação também com alguns textos do Novo Testamento, e demonstrar principalmente isso na obra da criação, onde Pai, Filho e Espírito Santo trabalham junto na criação do homem. Tá bom? Então, nós entendemos que a Escritura demonstra claramente que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o único Deus, o Deus Trino, criou tudo o que existe, e que o texto bíblico demonstra de forma muito clara que ambos trabalharam juntos, né, na obra da criação do homem. Tá? Então vamos prosseguir fazendo essa análise, demonstrando o Deus Trino na criação. O primeiro texto que nós vamos ler e entender é o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26 e verso 27. Tá? Nesse texto, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já vou logo chamar a atenção para os irmãos para o significado, né? Esse texto ele poderia muito bem ser traduzido como façamos para nós mesmos, porque o verbo ele está na voz reflexiva. Isso traz a ideia de que não só o fato de se estar no plural, mas traz a ideia de que Deus fez o homem para seu deleite, fez o homem para si. Tá? Então, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. No verso 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Wayne Grudem, nesse livrinho aqui, muito interessante, os irmãos poderem adquirir, vou deixar o link na descrição do vídeo. O nome do livro é Bases da Fé Cristã. São 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Então, ele tem um capítulo onde ele trata exclusivamente sobre a doutrina da Trindade. E nesse livro, Wayne Grudem, comentando esse texto de Gênesis 1, 27, na página 45, ele diz o seguinte: o uso de nós e nosso implica que mais de uma pessoa estava envolvida na criação. Os únicos seres a quem Deus poderia possivelmente se referir seriam os anjos. Contudo, não fomos feitos à imagem dos anjos, mas à imagem de Deus. Então, esse versículo deve implicar que há mais de uma pessoa em Deus. O que está dizendo é o seguinte: se no verso 26 aqui, o texto diz na voz reflexiva, façamos para nós mesmos, no plural, né, e a única opção plausível, ou nem tanto, né, porque é impossível, a única opção que poderia se colocar como uma alternativa era dizer que Deus estava falando com os anjos, né? Quando disse façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Primeiro, o anjo teria trabalhado na obra da criação, então o anjo seria criador. Segundo, no verso 27, o texto conclui que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Deus não criou o homem à imagem de anjos, mas à sua própria imagem. Então, esse façamos, essas pessoas que preenchem, né, o quantitativo desse façamos aqui para nós mesmos, ele deve ser objetivamente Deus, porque o resultado da criação
do façamos o homem à nossa imagem é que o homem é a imagem de Deus, tá? Então, se lá em cima, no verso 26, está plural, façamos o homem à nossa imagem, obrigatoriamente o texto está dizendo que na divindade, em Deus, existe mais de uma pessoa, tá? Há uma pluralidade de pessoas. Em João, capítulo 1, o versos 1 ao 3, o texto diz o seguinte: muito embora esse texto ele seja questionado pelos testemunhos de Jeová, existe uma tradução própria desse texto, mas eu não vou poder tratar sobre as particularidades desse texto, mas o texto que é traduzido por eles, né, a tradução deles, não é a melhor tradução por alguns motivos, né, tanto quanto com relação à gramática, quanto por questões lógicas, tá? Então vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. Agora, a parte-chave aqui. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, esse verbo que estava com Deus e que era Deus, a tradução das Testemunhas de Jeová vai colocar como era um Deus. Aí eu pergunto, se era um Deus, existe mais de um Deus? Eles vão alegar que é um Deus menor. Mas se existe um Deus menor, então o Deus Todo-Poderoso não é o único Deus como ele afirma ser. Tá? Então existem outras implicações nessa afirmação das Testemunhas de Jeová. Mas o texto afirma que ele estava no princípio com Deus e que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ora, fica muito claro que este verbo, que o texto demonstra muito claramente, é a parte do Pai, mas ao mesmo tempo faz parte da mesma essência com o Pai, ou seja, muito embora sejam pessoas distintas, participam de uma mesma essência, ele é igualmente criador com o Pai. Tá? Vamos ver os textos. Em Colossenses, no verso 16 e 17, por exemplo, o texto diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Agora veja o interessante. Tudo foi criado por ele e para ele. Reflete exatamente o sentido do texto lido lá em Gênesis, quando Deus diz, façamos para nós mesmos. Tá? Então, tem essa multiplicidade de pessoas na divindade, e eles dizem o quê? Façamos o homem para nós mesmos. E o texto aqui de Colossenses é muito claro quando diz que tudo foi criado por ele e para ele. Tá? Então, o alvo da criação, ter criado o homem, não foi para que o homem glorificasse a si mesmo, mas para que o homem fosse glorificasse ao próprio Deus. Tá? Nesse caso, nós entendemos que é o Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso que existe nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o texto continua: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, o motivo de tudo existir é exatamente porque ele é Criador. Mas vamos continuar. Em Hebreus 1, versos 9 ao 10, o texto diz assim: mas do Filho diz, ó Deus. Veja só, do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus,
que não é o mesmo Deus que nós encontramos ali depois dos 2 pontos. Em que sentido? Não é a mesma pessoa, é a mesma essência, mas não é a mesma pessoa. Diz assim: o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Então, novamente, a pessoa do filho aqui é demonstrada como sendo, como fazendo parte do ato criativo, no ato da criação do homem. E o último texto que eu quero abordar com os irmãos, que demonstra o Espírito Santo também como sendo Deus e fazendo parte da obra da criação. Texto de Jó, no capítulo 33, verso 4, que diz: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Tanto a parte A quanto a parte B querem dizer a mesmíssima coisa. O que nós encontramos aqui é um paralelismo. E a segunda parte está simplesmente detalhando como foi que o Espírito de Deus fez esse indivíduo, né, o ser. Então, como é que o Espírito de Deus nos fez? Nos dando vida. Tá? Então, a palavra hebraica é a mesma e é utilizado esse paralelismo para enfatizar ou para detalhar como foi que o Espírito de Deus nos deu vida. Mas o texto é muito claro e demonstra que também o Espírito de Deus, que é uma pessoa e é Deus, também participou da obra da criação. Tá? Então nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos na obra da criação. Tá? Então, se o Pai ele é Deus e criou, o Filho também é Deus e é criador, e o Espírito Santo também é Deus e é criador. Tá bom? Então vou ficar por aqui nessa aula para o vídeo não se estender muito. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.